Então hoje o Evangelho ele fala sobre como, como foi, quem era Maria. Quem era Maria. Que fala até assim: Maria era filha Jacó, gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. Aqui vem: Maria, sua mãe, estava prometida. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de vir ver justo, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Hoje eu vejo muito que a fé das pessoas hoje, das pessoas não, vou falar de nós. Nossa fé fragilizou muito, porque às vezes a gente fala, crê em Jesus Cristo, crê no Espírito Santo, reza, comunga e faz tudo direitinho, só que não tem a fé. Tem uma fé menor do que uma mostarda. Por quê? Porque quantas pessoas, até pessoas dentro da igreja, tem um desejo de engravidar e não reza. Não tem aquela fé do tamanho da mostarda para pedir o Espírito Santo. Não tem. Aqui eu tô falando tanto de mulher como homem também, porque o homem que é casado, que tem uma mulher assim, ele também pode fazer isso. Ele pode e deve fazer isso. Porque às vezes as pessoas querem fazer o que os outros fazem. Imitar as outras pessoas. Não é assim. Não é assim. Você quer viver cheio do Espírito Santo? Pronto. Então você tem que aprender a renunciar o que as pessoas fazem. Você tem que aprender a renunciar. Todo mundo faz isso, mas Deus ama. É claro, todo mundo faz isso. Jesus nunca disse que não amava ninguém. Até Jesus fala que até o bandido, o, o matador, ele ama. Por que não vai amar as pessoas dentro da igreja que reza, comunga? Por que não? Só que tem uma diferença aqui que eu tô falando, que para você entender melhor, o que eu tô falando aqui é o seguinte: a gente que quer viver cheio do Espírito Santo, com o Espírito Santo, tem uma visão melhor sobre a vida espiritual, é preciso ser diferente das outras pessoas. Tanto faz pagã como pessoa dentro da igreja, porque pessoa dentro da igreja hoje está vivendo como se fosse pagã. Não estou falando que as pessoas é pagã, mas está vivendo muitos e muitas como se fosse pagã. A fé é fraca, frequentando o lugar que os pagãos frequentam, não deveria fazer isso, nem deve fazer isso, mas quer um filho, rezar, às vezes até reza muito, mas não renuncia às coisas do mundo. Então, não seguir, amar, querer o Espírito Santo é renúncia. É renúncia. O que é que eu estou falando na renúncia? Música mudando, você tem que diminuir ou parar. Chegar ao ponto de parar. Porque o problema é o costume que nos mata. Por que eu digo isso? Porque assim, às vezes você está acostumado a só ouvir música mudando. Então é dificilmente você largar de vez. Dificilmente. Mas o que você tem que entender? Eu tenho que pedir o Espírito Santo que me ajude para sair dessa. Eu tenho que pedir o Espírito Santo que me dê força para largar de escutar a música mundana e chegar a um ponto de você não escutar.
Quando você chegar ao ponto de não escutar música mundana, dificilmente no ano você vai escutar ali uma música mundana. Dificilmente você vai em uma festa. Dificilmente você vai em um bar. Pronto. Aí você tá se declarando que você tá sendo de Cristo e dando testemunho. Então o Espírito Santo vai repousar dentro de você e sobre você. Mas não significa que você não vai estar imune o pecado. Por quê? Porque às vezes o inimigo, às vezes não, ele é sempre assim. Ele nunca vai chegar a uma pessoa algo que a pessoa não gosta. Não, não. Por isso que justamente os padres chegam a pecar, as pessoas dentro da igreja, bispo, de vez em quando caem no escândalo. Por quê? Porque o inimigo sabe a fraqueza das pessoas. Ele trabalha na sua e na minha fraqueza. Quando eu falo para vocês assim, olha, praia não é lugar de pessoas que querem ver o Espírito Santo. Aí, em vez de você mudar as atitudes de não ir para a praia, você vai me criticar. Ah, não é bem assim não. E aí, muito até larga de mim seguir, escutar, por causa que eu falei isso. Não, quando eu falo a praia não é lugar, quem quer viver o Espírito Santo não é lugar. Se as pessoas da praia fosse todo mundo de roupa normal, como se fosse na igreja, como se fosse em outro lugar, uma roupa normal, tudo bem. Ali é lugar especial, era bom, é lugar de alegria. Mas o problema que eu falo é as roupas, porque as mulheres nas praias é mesmo que tá dentro de casa, dentro do seu quarto, em intimidade com seu marido. Você não sabe diferenciar tanto na praia, como na rua, como no bar. Uma pessoa que é uma mulher casada e solteira. Muitas das vezes a solteira droga a casada. Por que eu falo isso? Porque a solteira muitas das vezes não veste roupa curta, demonstrando seu corpo. Não estou falando todas, mas a grande maioria. Pessoas católicas vestem a roupa nos outros lugares como se fosse um pagão. Não, não é assim. Quer viver no Espírito, quer ser do Espírito Santo? Então você tem que renunciar. E renunciar mesmo, mundo. É viver com Cristo e em Cristo e acabou. Agora sim, quero que você entenda que você está na igreja, né? Está na igreja, participa de igreja, participa de oração, comunidade, comunga, tudo bem. É claro que Jesus te ama e vai te amar sempre. Só que eu não estou dizendo que você vai ficar cheio do Espírito Santo, porque às vezes você está comungando, rezando, participando de igreja, mas vive como se fosse um pagão, uma pagã. Não dá o comportamento de cristã ou de cristão. Nós que é escolhido por Cristo e em Cristo, a gente tem que viver diferenciado para as pessoas sentir firmeza na igreja. Hoje, se você for perguntar a uma pessoa pagã que quer ser igreja, não, a pessoa normal, pessoa de igreja vai ver assim, fulano é assim, então não está dando exemplo. Todo mundo hoje é de igreja e no fundo, só reza, mas não pratica. Então a gente precisa ter uma intimidade muito grande com Cristo para a gente renunciar às coisas do mundo. Não é fácil renunciar, é claro que não é fácil. Jesus falou que não era fácil. Quer ser de Cristo, em Cristo, quer ir para o céu, quer ganhar a santidade, então tem que renunciar. Ter força, pedir discernimento ao Espírito Santo para renunciar. Enquanto você não renunciar às coisas do mundo, viver como se fosse pagão, você não vai ser cheia do Espírito Santo, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vai repousar numa pessoa que só vive que nem um pagão. Não vai, não vai. Ah, mas você não é Cristo, você não é Jesus. Eu sei que não é. Mas a experiência que eu tenho hoje, eu estou dizendo porque a experiência que eu tenho hoje é diferente do que eu tinha há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Hoje eu tenho uma diferença muito grande na espiritualidade, porque eu renunciei às coisas do mundo.